Estamos em mais um vídeo nesse cenário feio. Hoje nós vamos falar sobre como é crescimento profissional. Hoje nós vamos falar sobre como crescer. E eu vou colocar isso de duas formas. A primeira é como crescer num trabalho e ser promovido, ou também nunca ser demitido. E a segunda é como isso também vai funcionar para quem quer crescer tendo a sua empresa. Isso daqui parte, são 4 pontos que eu anotei, estou com a fala ruim hoje. E parte de um vídeo que eu gravei em 2023 ou 22, não me lembro, em que eu apresentei de um ponto de vista de um cara que foi promovido até o máximo que dava numa empresa. Só que agora, 2, 3 anos depois, eu também tenho o ponto de vista de um cara que tem pessoas trabalhando para ele e que olha isso pelo inverso da parada. Agora eu estou enxergando isso pelo ponto de vista do contratante, do dono da coisa. E isso se faz ainda mais importante. Então nós vamos falar de 4 tópicos que eu anotei aqui. Vamos começar pelo primeiro. E o primeiro se interliga com o último, então nós vamos misturar 2 tópicos que, para falar bem a verdade. Coisa mais importante de todas é você ter bons relacionamentos. A coisa que mais faz eu não querer alguém perto de mim é uma pessoa que não é boa de se relacionar. E aí eu vou colocar alguns pontos. Ponto número 1, que é horrível no relacionamento, é quem não sabe obedecer. Eu tenho visto muitos problemas assim. Quando você pede para as pessoas fazerem uma coisa e elas não fazem, isso aqui te dá muita vontade de mandar as pessoas embora. E quando você é o contratado e você não obedece o que o teu chefe está mandando, você vai destruindo o teu relacionamento com ele. Não é inteligente fazer isso. Mesmo que não te pareça uma boa ideia, é bom você fazer as coisas que são pedidas. Parece óbvio. Eu sinto que vou falar muitas coisas óbvias nesse vídeo, mas elas são importantes serem ditas. Segundo ponto problemático de relacionamento é quando você é uma pessoa que fica plantando discórdia pelas costas e acha que isso não é visto. Isso é visto. Isso é notado. Cara, assim, ó, eu vi várias e várias pessoas desaparecerem por conta disso. Então, o fofoqueiro, o cara da picuinha, que fica querendo plantar discórdia por trás ali, eventualmente ele passa a ser descoberto. E ele não consegue esconder muito isso também do chefe. Então, as pessoas começam a notar isso. Terceiro ponto horrível de relacionamento é quando você não tem a capacidade de ouvir as críticas aos seus erros. Uma coisa é o cara ir no comentário do seu vídeo criticar alguma coisa. Você pode ignorar. Agora, quando é o teu chefe criticando, quando é alguém que trabalha com você criticando, você tem que parar, calar a boca e prestar atenção no que ele está falando e ver o que você pode mudar. Porque normalmente a crítica é correta e você precisa melhorar nisso daí. E aí a gente vai pro lado positivo do relacionamento. Cara, você tem que se dar bem com as pessoas e você tem que... O que eu penso do ponto de vista de relacionamento? Se você for a pessoa que ajuda os outros a fazerem as coisas, você vai construindo relações em que as pessoas passam a ficar com um sentimento de que elas te devem algo e algumas vão ter esse sentimento, outras vão ter um sentimento de gratidão enorme. Então elas vão te auxiliar quando você precisar. E sempre tem o cuzão lá que não vai se aproveitar e tudo mais. Mas você tem que ignorar isso. Eu sempre tive essa postura de como eu posso ajudar as pessoas que estão ao meu redor. E isso sempre deu certo. Eu acho que isso é muito chave para você crescer em qualquer tipo de trabalho. Inclusive quando você quer crescer sendo o empresário, o dono da empresa. Assim, ó, um dos meus trabalhos mais importantes é encontrar as boas amizades dentro desse universo dos empresários e cultivar os bons relacionamentos. Eu não gosto de olhar para isso da forma interesseira que a galera do networking gosta, porque eu não penso que é dessa forma que acontece. Eu gosto de olhar como eu citei num outro vídeo. Eu procuro pelas boas amizades que eu posso fazer. Com quem eu não consigo fazer boas amizades, eu mantenho apenas uma boa relação cordial. Mas eu não tento forçar a barra, fingir gostar de alguém que eu não gosto, tentar ser amigão de um cara com quem eu não me dou bem.
tem que ser natural. E aí você vai formar boas amizades reais. E isso vai te ajudar muito no seu crescimento no longo prazo. Agora, vamos linkar esse ponto com o que eu tinha notado por último. A pior coisa que você pode fazer é começar a confundir as coisas. É confundir um relacionamento profissional com um relacionamento de amizade, com um relacionamento familiar e começar a falar para as pessoas no teu trabalho ou falar com o teu chefe, falar com as pessoas em quem você manda como se fossem pessoas muito próximas da tua família, não sei o quê. Mesmo que você vire muito amigo, na hora do trabalho você tem que separar a coisa. E isso é uma das confusões pelas quais eu já passei. E eu já tive dificuldade de entender essa separação de papéis. E eu já vi e tenho visto constantemente nos últimos meses pessoas tendo essa confusão. Não é uma coisa que eu vejo só no meu trabalho, na minha empresa, mas eu vejo ao meu redor. Nas empresas e nos trabalhos ao meu lado, com os mentorados, pessoas que eu converso. Então, é muito importante você conseguir manter essa relação correta dentro do papel correto ali no teu trabalho. Então, isso fecha o nosso primeiro ponto, relacionamento. Isso aqui é fundamental, acho que é o ponto mais importante de todos. É indicação, bons relacionamentos, isso é o que mais faz você crescer na vida, disparado. É assim, ó, é igual eu estava falando ontem numa mentoria. O cara estava me perguntando, Elton, beleza, já sei tudo que você fala, tal, meu aluno, hein? Mas eu ainda queria um atalho, entendeu? Eu falei, cara, não tem atalho, mas enfim, tem um atalho. Na verdade, tem um atalho. Vai aparecer na televisão, vai aparecer nos podcasts, aparece do lado de quem já é importante. Aí você tem um atalho. Então, para você que quer fazer de forma interesseira, você pode fazer isso. Vai aparecer do lado de quem é importante. Isso aí funciona. Agora, eu acho que é mais interessante você virar amigo de quem é importante com longo prazo. E só daqueles que você conseguir gostar e virar amigo mesmo. Mas isso é a prova, aparecer do lado de quem é importante é a prova de que só a imagem do relacionamento já funciona. Só fingir que há um relacionamento já funciona, entendeu? Mas não é o que eu defendo, não é o que eu gosto. Eu acho que a partir do momento que você começa a fingir as coisas, você está começando a entrar no mundo da mentira. Isso aí vai te ferrar no longo prazo, assim, certamente. Tu pode ter o maior sucesso material do mundo. Se você virar um mentiroso, tá fudido, cara. Isso aí é foda. Então vamos lá. Próximo ponto. Organização. Isso aqui é o maior destruidor de produtividade do mundo. Assim. Tanto eu vivi isso na pele e eu vejo as pessoas viverem isso ao meu redor diariamente. Assim. A pior coisa que existe é uma desorganização. Desorganização te faz gastar mais dinheiro. Então, você vai ter que comprar muito mais coisas, contratar muito mais gente. Você vai gastar muito mais dinheiro para as coisas funcionarem quando elas estão desorganizadas. Segunda coisa, desorganização vai fazer você cometer muitos erros e você vai cometer erros básicos. E erros básicos cometidos continuamente levam à demissão certa. Assim. Quando eu trabalhei numa empresa lá em 2021, eu vi vários caras saírem por cometerem continuamente erros básicos. Então, assim, isso deixa o cara maluco. Porque você vai pedindo coisas e as coisas são simples de fazer. Não são erros que assim, nossa, olha que burro, ele não sabe fazer. Não, é um erro assim, cara, isso aí até minha avó de olho fechado faria, entendeu? É o erro que tu não pode cometer, esse erro básico. Então, a desorganização te leva a esse tipo de erro. A desorganização te faz fazer as coisas muito pior, então mesmo quando você não erra, você vai fazer muito mais mal feito, será que dá para dizer assim? E essa baixa qualidade, ela vai sempre custar na hora da avaliação do seu desempenho no custo-benefício dessa contratação. Aí eu pago R$2.000 para fulano e ele faz com essa qualidade X. Eu pago 4.000 para esse outro, ele faz com essa qualidade meio X, né? Cara, esse cara vai rodar. Quanto mais... E aí entra um outro ponto, agora falando do meu ponto de vista de contratante. Quanto mais caro você paga para alguém, mais você se olha para esses erros básicos e para a qualidade do serviço. Uma coisa que eu já vi acontecer muito é pessoas se ocuparem para resolver problemas que elas mesmas criaram.
Quando você faz um negócio mal feito, ou você comete um erro básico, você vai gerar um problema. Quando você gera um problema, isso aí é um problema duplo. Por quê? Primeiro que tem um problema. Segundo, que você vai gastar teu tempo solucionando esse problema. Então, eu como contratante, eu como empresário, eu perco a produtividade da pessoa que está trabalhando. Agora ela gastou o dobro de tempo numa tarefa, às vezes muito mais que o dobro, porque ela mesma criou o problema. E isso é a pior coisa que existe. Então, quanto mais você é bem pago, ou seja, quanto mais você é promovido e mais você cresce, mais as pessoas vão olhar para isso. E mais isso vai contar para te gerar demissão, advertência, sei lá, qualquer coisa que você tiver nesse processo que acontece antes de você ser mandado embora. Então, tudo isso daqui que eu estou falando acontece por pura desorganização. Assim, ó, tecnicamente, você vai ter que ser bom. É o ponto que eu vou falar daqui a pouco. Que é um ponto adicional, nem é o que eu tinha listado. Tecnicamente, você tem que melhorar o tempo inteiro. Ao ponto de você se tornar sênior. Ficar assim, impecável naquilo que você faz. Só que a técnica em si, nas conversas que eu tenho com os meus amigos, empresários, nas conversas que eu tinha quando eu trabalhava nas empresas, assim, ó, o chefe, o dono, ele tolera muito mais um mau desempenho técnico do que mau desempenho comportamental de relacionamento e mau desempenho derivado da sua desorganização e do caos que é o seu trabalho. Então, tecnicamente, você tem mais tolerância para ir ajeitando. Desde que você demonstre evolução, a tendência é que as pessoas esperem você continuar evoluindo. Assim, ó, muitos amigos meus que têm negócio, eles falam isso o tempo inteiro, sempre me falaram ao longo dos últimos anos. Cara, se o cara tá lá, não é tão bom, mas ele tá aprendendo, ele tá melhorando, esse cara eu gosto, eu deixo ele. É isso que eu chamo de potencial. Eu gosto muito de contratar pessoas com potencial e eu vejo vários caras que gostam também. Porque tem uma vantagem econômica. Eu contrato alguém com potencial, eu vou pagar mais barato, porque a pessoa não está pronta ainda. Só que tem uma outra vantagem que não é econômica. Quando eu contrato alguém com potencial que ainda não está pronto, eu treino do meu jeito. É aquela velha história, igual você tirar carteira de motorista. Tem um cara que reprova porque ele já dirigia antes. Só que ele, como ele dirigia há muito tempo, ele já pegou uns vícios de direção que o carinha lá, na hora que vai aplicar a prova de direção, não gosta. Então ele vê esses erros e ele reprova o cara. O cara não reprovou porque ele não sabe dirigir. Ele reprovou por causa dos vícios que ele tinha e que estão em desacordo com o cara que avalia. Num trabalho, isso daí é assim também. Às vezes eu contrato um cara muito bom e muito pronto, só que ele vem com vários comportamentos, várias coisas que eu não quero dentro do meu negócio. Então eu prefiro contratar um com potencial e treinar do meu jeito, com uma visão específica, porque aí ele vai trabalhar do jeito que eu quero. Isso tem essa vantagem. No curto prazo é ruim, porque esse cara vai ter uma qualidade inferior, mas no longo prazo, se esse cara permanecer, nossa, isso é maravilhoso. E aí, como contratado, dependendo do lugar que você vai, você quer ir embora, né? Claro, porque a empresa é ruim, sei lá o quê, paga mal. Mas quando você entra num lugar bom, você tem que fazer de tudo para ficar. E essa é uma das coisas mais importantes. E aí nós vamos para o terceiro ponto desse vídeo, que é: faça sempre mais do que te pedem. Ó, tem duas coisas que são muito ruins e eu tomei muito mais consciência depois que eu comecei a ter as pessoas trabalhando para mim. A primeira coisa é a pessoa que só quer fazer, vamos dizer assim, empurrar com a barriga. Ela faz o mínimo do mínimo do mínimo. Veja, é muito ruim uma pessoa que quer fazer de tudo um pouco e aí ela para de fazer bem feito o que ela tem que fazer. Mas é muito ruim quem quer fazer só o mínimo do mínimo, que você vê que não tem proatividade para crescer na coisa, assim, que não tem sangue no olho. A pior coisa que pode ter é eu ver alguém que não tem sangue no olho nenhum. Nenhum. Assim, ó, tu pode até gostar de uma função ou outra, alguém sem nenhuma ambição. Mas, numas funções mais importantes, você quer alguém que está fazendo mais do que é pedido. Então, uma das coisas que é detestável é ver uma pessoa que não está, vamos dizer assim, com sangue no olho para fazer acontecer. Porque isso demonstra uma postura mental de que ela tá ali só para ganhar o dela, só preocupada com ela e vai... Sabe o cara que bate ponto 6 horas e dane-se, entendeu? Então, você quer
mostrar para as pessoas para quem você trabalha que você está disposto a fazer mais. E eu tinha um segundo ponto que é detestável e eu esqueci, cara. Eu tô com esse problema, meu. Eu ando esquecendo de falar as coisas. Eu falei com minha esposa ontem isso, como é um negócio inacreditável. Como eu tô esquecendo coisas de curto prazo nesses últimos dias. Eu acho que é essa bagunça da viagem. Eu acho que é esse cenário ruim aqui, editor, que me faz ficar esquecido. Se eu tivesse lá nos meus livrinhos bonitos, eu não estaria assim. Tá? Então, esse ponto é fazer mais do que te pedem. Ele é fundamental. Por quê? Conforme você vai fazendo isso, para você fazer mais do que te pedem, primeiro, você não pode deixar cair a peteca do que você está fazendo, só que você vai ter que se esforçar para aprender coisas. E aí nós entramos no último ponto desse vídeo. Você vai ter que se esforçar para aprender coisas que você não sabe hoje. Lembrei qual que é a segunda coisa detestável. A segunda coisa detestável é justamente as pessoas mal agradecidas pela oportunidade. Isso daí, ó, quando eu trabalhava para os outros, eu tinha plena consciência de que eu tinha muito a agradecer, mesmo com os problemas do dia a dia, do trabalho. Quando você está trabalhando para alguém, normalmente você está trabalhando para alguém que tem mais sucesso que você. Então você vai ter a oportunidade de entrar em contato com o conhecimento e a mentalidade de alguém que já chegou onde você quer chegar. Segundo ponto, todo trabalho te obriga a desenvolver novas habilidades, porque não importa o tanto que você saiba, toda empresa tem as suas particularidades, todo mercado tem a sua particularidade, você vai acabar sendo obrigado a desenvolver novas habilidades. Só uma coisa que as pessoas não pensam é, você está sendo pago para ficar melhor. Então se você sair desse trabalho um dia, você vai sair provavelmente melhor do que você entrou desde que você tenha se empenhado em desenvolver essas habilidades. Você está sendo pago para desenvolver novas habilidades. Você não está só sendo pago para entregar o seu serviço, entregar o seu tempo. Você está sustentando a tua família, por pior que seja o salário no começo, você está sustentando a tua casa, está contribuindo para a renda da tua casa, enquanto você fica melhor naquilo ali. Isso no longo prazo, se você olhar por essa perspectiva, você vai ver que no longo prazo você vai ficando cada vez melhor e você vai conseguir, inevitavelmente, se você fizer tudo isso que eu estou falando, salários melhores com o passar do tempo. Por quê? Porque, assim, ó, como empresário, eu fui no shopping esses dias, encontrei um amigo meu numa loja e ele falou, Elton, todas as lojas do shopping estão procurando funcionário. Todas, e não encontram. Isso é nítido. Todos os meus amigos empresários que eu converso, todo mundo quer um funcionário bom. Todo mundo quer. Então, assim, conforme você vai crescendo desse jeito, você vai desenvolvendo essas habilidades, você vai começando a ficar... insubstituível. Não é que você é insubstituível naquela empresa, mas o mercado vai ter vaga para você o tempo inteiro. Mesmo que você seja demitido de um lugar, outro vai ter. Porque não tem gente com essas características sobrando no mercado. Que tem bons relacionamentos, que é bem organizado e que tem sangue no olho de fazer mais do que precisa e que continua se desenvolvendo e que está disposto a continuar aprendendo. E que tem essa postura de gratidão, de estar num trabalho onde está recebendo para poder comprar comida, botar comida na mesa e para poder se desenvolver. Quando a gente encontra uma pessoa assim, meu amigo, eu vou te falar, tu quer manter perto. Você quer que ela cresça ali junto com você. Porque vale muito a pena ter gente assim trabalhando com você, porque isso é o que faz uma empresa crescer. São essas pessoas que fazem uma empresa crescer. Então você tem que se tornar uma dessas pessoas. E ao se tornar uma dessas pessoas, certamente você vai encontrar espaço no mercado o tempo inteiro para o resto da sua vida. E aí você vai ter resolvido o problema de sustentar a casa. Você vai ter vencido o medo de não ter dinheiro. Esse é um medo real que eu conheço gente com muito dinheiro que tem até hoje. O medo de não ter dinheiro para pagar as contas no mês que vem. E ó, cara com dinheiro guardado, não guardado, ganhando bem, assim, negócio inacreditável como nós temos esse medo de não ter dinheiro. Só que uma vez que você enxerga isso aqui objetivamente, você percebe que você não precisa mais ter esse medo. Porque você resolveu a coisa. Você tem habilidade, você tem relacionamento, você é bem organizado. Sempre vai ter espaço no mercado para você, com mais ou com menos salário. É aquela coisa que meu pai me falou um dia. Ele falou assim, ó, meu pai tem a empresa dele, sei lá, uns 40 anos, 30 e poucos anos. Ele falou assim, ó, cara, você começa o seu negócio. Aí você pode juntar uma carteira, por exemplo, de 100 clientes e passar alguns anos e essa carteira cair para
80, e depois cair para 50, e depois sobe para 70. O negócio pode ter altos e baixos. Ele sempre vai ter. Todo negócio tem altos e baixos. Só que, uma vez que você está fazendo um trabalho bem feito, você não volta no zero. Então, eu cheguei em 100 clientes, eu posso cair para 50, mas eu não caio para zero. Então, se você aprender a fazer a coisa bem feita, se você tiver essas características, mesmo nos altos e baixos do passar do tempo, do movimento natural da economia, do mercado, do país, da política, sei lá o quê, você sempre vai ter um mínimo ali que é meio que garantido e pode te deixar tranquilo nesse sentido. Veja, eu não estou falando assim, ó, você está garantido a riqueza, você está garantido a Ferrari, você está garantido a viagem internacional. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre estar garantido aquela tranquilidade de pagar todas as contas, de ter um certo conforto, de ter um mínimo decente. Não é só o mínimo do mínimo, mas um mínimo decente, legal de se ter, comer uma boa carninha, esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que isso, a tranquilidade disso vem desses quatro pontos que eu apresentei nesse vídeo. Dito isso, esse é um vídeo diferente que eu fiz aqui no canal. Eu quero saber se você gostou. Escreve aí nos comentários sua opinião a respeito disso, o que você pensa. Se você gostar desse vídeo, tiver gente que gostou, aí eu faço mais. Se não tiver, eu não faço também. E se você quiser reclamar do cenário, reclama nos comentários também. Pode xingar o cenário do meu editor aqui. Vamos ver se ele melhora isso aqui com o passar do tempo. Tamo junto.